Predominantemente, até o século XIX, a arquitetura clássica sofre uma profunda ruptura. Todo o ideal de proporção e harmonia oriunda da arquitetura romana, a utilização das ordens como controle do edifício e a excessiva ornamentação são dispensados no início do século XX, quando surge o movimento moderno em arquitetura, juntamente com a revolução das artes provocadas pelos modernistas. Esse movimento teve início na década posterior a 1914 e, após a Segunda Guerra Mundial, explodiu como uma bomba de efeito retardado, preenchendo o imenso vazio deixado pelos anos de guerra. Em todos os lugares do mundo industrializado, os blocos delgados, altos e reluzentes, as perspectivas de pilares de concreto e as sequências de janelas recortadas tornaram-se típicos e familiares. No seu decorrer, questões de formas arquitetônicas deram lugar a questões da tecnologia e industrialização. É amplamente difundida pela historiografia da arte e da arquitetura a tese de que a arte moderna produzida no século XX tem sua origem mais remota no final do século XVIII, quando surge o neoclassicismo. De acordo com a tendência neoclássica, uma obra de arte só seria perfeitamente bela na medida em que imitasse as formas que os artistas clássicos gregos e os renascentistas italianos haviam criado, e não as formas da natureza. O emprego do vocabulário da antiguidade na arquitetura neoclássica está vinculado ao interesse arqueológico. Laugier expôs ao mundo a imagem da casa primitiva com toda a fonte de beleza arquitetônica, uma imagem ingênua formada sem paredes, que só existiu na sua imaginação. Parece que ele tinha em mente que a arquitetura pura se limitava a colunas, vigas e caibros, e do seu ponto de vista, a casa primitiva era apenas uma redução do templo clássico, às suas expressões mais simples, ainda assim, dentro dos limites da linguagem clássica da arquitetura. Sua ideia, no entanto, era potencialmente racional, contendo raízes de uma arquitetura livre de elementos decorativos e plásticos, que, quando dado acabamento aos troncos, não passava de uma geometria de sólido. Tal arquitetura, que tomou forma em fins do século XVIII, teve manifestações bastante utópicas, e uma delas é representada pela cidade ideal projetada por Leodox, para uma sociedade imaginária. Em sua geometria, há uma disposição complexa, porém harmoniosa de sólidos que se ajustam à paisagem. Essa paixão por edifícios concebidos como um agregado de formas geométricas foi compartilhada por alguns arquitetos da época de Leodox, como o alemão Carl Friedrich Schinkel. Em seu Altes Museum, em Berlim, as formas são simples, mas de grande efeito. Apesar da importância da geometria dos sólidos no projeto de Leodox e no Museu de Schinkel, percebe-se que as ordens estão presentes em ambos os exemplos. A linguagem da arquitetura clássica ainda se mostra viva, e as ordens não só estão presentes, mas controlam o projeto, e isso só seria transposto muito mais tarde. Na última década do século XIX, misturando diversas tendências de arte, surge a Art Nouveau, que busca aplicar arte aos objetos cotidianos. Na arquitetura, o principal método desse movimento foi compreender que, com o vidro e o ferro, materiais produzidos pela indústria, era possível criar novas formas, que no período anterior à industrialização só podiam ser imaginadas. Mas a Art Nouveau, que teve como mérito romper com as formas tradicionais de construção muito cedo, se transformou num estilo com excessos ornamentais, que foi superado por uma nova tendência arquitetônica denominada racionalismo. As cidades não exigiam mais ricos palácios e templos. Elas necessitavam de fábricas, estações ferroviárias, lojas, bibliotecas, escolas, hospitais e moradias, tanto para os operários quanto para os mais ricos. Em meio ao contexto complexo e muitas vezes angustiante do século XX, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Revolução Russa, fascismo e nazismo, que se desenvolve a arte. Os movimentos e as tendências artísticas expressam de maneira diversa a perplexidade do homem desse período. No expressionismo, os artistas procuram expressar as emoções humanas, interpretar as angústias que caracterizam psicologicamente o homem do início do século. Outra tendência, o fauvismo, foi regida pela simplificação de formas de figura e o emprego de cores puras. Por isso, as figuras fauvistas são apenas sugeridas e não representadas realisticamente pelo pintor. Já os cubistas passaram a representar os objetos com todas as suas partes no mesmo plano,
O cubismo, que teve como um dos percussores Picasso, foi um movimento que significava, em suma, o abandono da busca da ilusão da perspectiva ou das três dimensões dos seres, tão perseguidos pelos pintores renascentistas. No abstracionismo, a principal característica é a ausência da relação imediata entre suas formas e cores e as formas e cores de um ser. Isso quer dizer que uma tela abstrata não representa nada além da realidade que nos cerca. Novos estilos surgem no decorrer da primeira metade do século XX, como o dadaísmo, o surrealismo e o futurismo. Os estudos psicanalistas de Freud chamavam a atenção para o novo aspecto da realidade humana, onde muitas práticas humanas são automáticas e independem de uma razão lógica. Assim, os artistas propõem uma arte crítica que fugia da racionalidade como se fosse apenas o resultado do automatismo psíquico. Todos esses estilos e movimentos influenciaram o movimento moderno em arquitetura, o qual a história foi escrita e provavelmente será reescrita por muitas vezes. Referências à tradição clássica não chegaram a desaparecer por completo da arquitetura moderna, embora tenham sido incorporados de modo abstrato à nova linguagem. Analisando a obra de dois arquitetos da primeira geração modernista, o alemão Peter Behrens e o francês Auguste Perret, percebemos essa nova linguagem. Behrens, no pavilhão de turbinas para a Fábrica de Berlim, projeto neoclássico de 1908, teve o desafio do uso do aço na sua estrutura. A colunata colossal está representada pelos esteios verticais do aço, sem modenadura alguma nas fachadas laterais. O pórtico do templo foi reduzido à grande área da janela sobre um frontão, que já não é triangular, mas poligonal. E os maciços de alvenaria no canto do edifício possuem sulcos horizontais que parecem vestígios de rusticação. E no lugar que teríamos uma cornija, Behrens inclinou as paredes laterais em direção ao plano de janelas, criando uma área de sombra diferenciada sobre os beirais da cobertura. Enquanto Behrens exemplifica a interpretação da linguagem clássica em termos de aço, Perret em concreto armado. Ele não queria e nem precisava se voltar para o neoclassicismo do início do século XIX. O depósito de construção naval, que não possuía molduras e elementos escultóricos, foi concebido em termos de ordens, uma principal que começa no andar térreo, que se eleva a algo que se assemelha a uma arquitrave e cornija, e vestígios de uma ordem secundária cujo entablamento fica acima das vegas da janela do primeiro andar. Por suas características, edifícios como esse exigiam uma nova liberdade sem vínculos com as ordens específicas, mas ainda relacionada com os ritmos e com a disposição geral da arquitetura. Esse classicismo poderia muito bem prevalecer na construção dos edifícios até hoje. Mas não foi isso que aconteceu, devido principalmente ao gênio da mente mais criativa do nosso tempo, Le Corbusier. Mesmo compartilhando com Palladio a admiração pela antiguidade e pelos princípios harmônicos dos edifícios da tradição clássica, Le Corbusier tinha plena consciência de que aquele universo não lhe pertencia e que não podia relacionar-se com ele tão abertamente como um arquiteto renascentista. Ele só poderia incorporar as referências concretas da história, purificando-as, extraindo dela as características essenciais. É a autonomia plástica do objeto arquitetônico que confere à obra de Corbusier seu caráter irrevogavelmente moderno. Ele se livrou da disciplina clássica e deixou as formas falarem sua própria linguagem, por vezes bizarras, mas a partir do que chamou de traços reguladores, pôde exercer um controle ainda maior e mais efetivo do que Behrens e Perret com suas ordens estilizadas. Para Le Corbusier, foi sempre muito importante evidenciar a harmonia. Nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, criou o Modulo, um sistema de notação de espaço baseado em critério geométrico, que oferece toda uma gama de dimensões. As dimensões medianas estão relacionadas ao corpo humano. As dimensões extremas aplicam-se, por um lado, aos detalhes diminutos de instrumentos de precisão e, por outro lado, às escalas dos grandes projetos de planejamento. Acredita-se que esse sistema sirva de aparelhagem mental de seu autor para que consiga realizar obras tão originais como Capela de Notre-Dame du Haut, na cidade francesa de Ronchamp. Nesse projeto, o teto é expandido para além dos muros da igreja e as janelas são de diferentes tamanhos, o que colabora para a modernidade do ambiente interno, pois como correspondem às aberturas desiguais em espessas paredes, ganharam profundidade e provocam a formação de diferentes focos de claridade. As suas ideias exercem forte influência na arquitetura moderna brasileira, principalmente nos projetos de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer para a construção de Brasília.
Mas, diante a realidade do Brasil, a nova arquitetura teve uma plasticidade vigorosa e desconhecida dos europeus. Walter Gropius, discípulo de Berns, deu também novos rumos para a arquitetura moderna, principalmente com a iniciativa em criar Bauhaus, em 1919, um centro irradiador de novas ideias do campo da arquitetura, do urbanismo, do próprio ensino da arte e da estética industrial. Em síntese, a Bauhaus propunha a integração da arte na indústria. A rejeição à ornamentação excessiva e a tendência de tornar evidente a prática e a destinação social do edifício ganham novos ares na era dos arranha-céus, edifícios altos que acomodam inúmeros escritórios. O Empire State, construído em 1930 e 1931 em Nova York, é um exemplo desse tipo de construção, com incríveis 102 andares. Em resposta ao utilitarismo excessivo, evidenciando também pelos arranha-céus, outra vertente moderna é explorada por Frank Lloyd, o organicismo. Em seus projetos, ele integra o edifício na natureza, daí ter valorizado materiais como madeira e pedra e investe na humanização da arquitetura. Como exemplo, a Casa da Cascata. Em meio a tantas transformações, o que aconteceu com a linguagem da arquitetura? A resposta mais aceita é de que a arquitetura clássica tenha sido enterrada pelo movimento moderno. Com o desaparecimento das ordens, a história da linguagem clássica acaba. A arquitetura de uma nova era iria banir o ornamento, considerado degradante pelos modernistas, e os edifícios do futuro agradariam graças à disposição harmoniosa daquilo que participava da sua construção, função e nada mais. No entanto, a linguagem clássica jamais será esquecida, e certamente a sua compreensão continuará sendo um dos elementos mais poderosos do pensamento arquitetônico.